Vocês jamais caiam na esparrela de imaginar que existe um negócio chamado psique, tá certo? E que a psique se compõe de 1 milhão de mecanismos complicadíssimos e que na casca dela existe a consciência. Essa foi uma ideia que se disseminou a partir do século XIX, né? Claro que é uma ideia alemã, só podia ser alemão para ter essa ideia, sobretudo com Schopenhauer, e depois, mais tarde, com o Dr. Freud. Então, mas hoje em dia já virou praticamente uma tradição, quer dizer, a psique é uma coisa e a consciência é um aspecto exterior, por assim dizer, da psique. Quer dizer, a psique poderia existir sem consciência, tá certo? Mas ela produz, de algum modo, a consciência. Essa é a ideia que está dada aí. Você examinar essa noção um pouquinho, você verá que ela não apenas é irreal, mas ela é impossível. Absolutamente impossível. Então, não pense que existe aqui uma psique inteira, mais ou menos inconsciente, e que depois, aos poucos, vai aparecendo, né, uma consciência. Você chega a essa noção errada quando você imagina a consciência como uma coisa. Ou seja, como uma parte da máquina chamada psique. Mas a consciência não é isso, a consciência é uma ação. Tá certo? É uma força agente. Tá certo? E nada aconteceria na psique se não fosse a consciência. Você vê, a partir do momento em que o sujeito nasceu, né, toda a aquisição de conhecimento é inteiramente consciente. Né? Ele, por exemplo, o bebê está inconsciente de tudo aquilo que ele não sabe e de tudo aquilo que não chega a ele. Mas quando o bebê tem fome, você vai dizer que ele está inconsciente da sua fome? Se ele estivesse inconsciente da sua fome, ele não choraria porque teve fome. Se ele sente uma dor, ele está inconsciente dessa dor, falando, simplesmente não é possível. Você pode ficar inconsciente de uma dor, por exemplo, mediante hipnose. Né? O sujeito está lá, morrendo, está com câncer, qualquer coisa, você hipnotiza o sujeito, a dor passa. Quer dizer, ele se tornou inconsciente da sua dor. Né? Então você pode dizer que partes do corpo dele são afetadas por essa dor. Se você examinar, você vai ver que todas as transformações, vamos dizer, que são inerentes ao processo da dor, estão lá presentes. No entanto, não chega à consciência dele. Tá certo? É isso que acontece com o bebê? É assim que o bebê sente dor? É assim que ele sente fome? É claro que não. Então, quer dizer, o que está operando ali é a consciência desde o primeiro momento. Então ele está tomando consciência dos objetos em torno, está tomando consciência do seu próprio corpo, isso está tomando consciência do que? Da presença do ser. Não é isso? Então, este é o mecanismo fundamental da psique. É a capacidade de ter consciência é o que define a psique. Se não há consciência, não há psique nenhuma. Tá certo? Isso quer dizer que todos os mecanismos que nós chamamos de inconscientes, como por exemplo aqueles que aparecem, né, nos sonhos analisados pelo Dr. Freud, veja o seguinte: se esses mecanismos são inconscientes, são inconscientes em si mesmos, como seria possível tomar consciência deles? Como é que você pode pegar um negócio que é inconsciente em si mesmo e torná-lo consciente? Quer dizer, você só pode tomar consciência retroativamente de algo que você sonhou, porque o próprio ato de sonhar já é um ato de consciência. Você não pode sonhar inconscientemente, meu filho. É a sua consciência que está funcionando enquanto você está dormindo. Apenas ela está funcionando de uma outra maneira que é diferente daquela que funciona na vida de vigília. Tá certo? Não é uma maneira substantivamente diferente, mas apenas uma diferença quantitativa. Nós podemos dizer que a consciência que você tem na vigília, ela é mais concentrada, tá certo? Em função de certos objetivos. Quer dizer, você está prestando atenção, por exemplo, nas suas tarefas, ou na aula que você está assistindo, ou no trânsito, quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção no seu carro e nos outros, etc. Quer dizer, você está ocupado. Tá certo? Ocupado significa que você está concentrado em certas coisas. A consciência do sono é apenas uma consciência dispersa. Quer dizer, ela está aberta para qualquer estímulo que chegue. Esses estímulos podem vir, por exemplo, do meio ambiente. Um ruído, uma mudança de temperatura,
A simples... esse negócio paralisou aí, ó. É só ali? Bom, parece que normalizou a coisa, então vamos continuar. Então, o que eu estava tentando dizer é o seguinte. Para você compreender exatamente a natureza de um aprendizado prático e você poder tirar o proveito que ele espera, a primeira coisa que você tem que fazer é se livrar da noção corrente de que existe aqui um negócio chamado inconsciente e em cima dele um outro negócio chamado consciente. Sobretudo, você tem que eliminar a noção de que existe uma psique inconsciente e de que o consciente é apenas uma superfície, né? É uma epiderme que se forma aos poucos, né? Como se toda a sua vida, desde que você nasce, fosse inconsciente. Então pergunto eu, a partir do instante em que a criança nasce, é possível que, se os estímulos que ela recebe do meio ambiente, do seu próprio corpo, não são conscientes, são o quê? Quer dizer, a criança sente fome inconscientemente, ela sente dor inconscientemente, sente sono inconscientemente. Isso simplesmente não é possível. Quer dizer, o próprio impulso que ela tem de se mover, tá certo? Para ir tomando posse do seu corpo é também inconsciente, quer dizer, ela sai engatinhando inconscientemente. Tudo isso evidentemente, é um absurdo total. É que o pessoal confunde a noção de consciência com a noção de ego. Não é isso? Então, praticamente toda a atividade cognitiva humana é toda consciente. Agora, por exemplo, quando você dorme, você sonha inconscientemente, eu digo, se é inconsciente, como é que você pode sonhar, meu Deus do céu? É uma coisa inteiramente absurda. Quer dizer, é claro que é a sua consciência que está funcionando ali. Ela está funcionando numa outra modalidade, que é diferente da modalidade de vigília, porque na vigília as atividades são em geral concentradas em alguns pontos que são do seu interesse. Claro que mesmo aí você tem uma certa amplitude, você pode estar fazendo uma coisa aqui e pensando em outra, tá certo? Quer dizer, você divide a sua consciência, mas de qualquer modo, a diferença fundamental da consciência de vigília é a sua concentração maior em determinados pontos de interesse, tá certo? Ao passo que durante o sono você não está fazendo nada, você não está agindo, tá certo? Então, justamente aí quando você não está agindo, a sua consciência está livre. E ela pode, vou dizer, se conectar a qualquer estímulo que receba ou do seu próprio corpo. Por exemplo, quando você muda de posição, seu corpo está numa posição incômoda, você muda, ou você tem, vamos dizer, uma má digestão, ou uma boa digestão, tá certo? Durante a noite. Quando você tem, por exemplo, você deita de mau jeito e cria uma dificuldade de respirar, tudo isso afeta, tudo isso manda sinais para a sua consciência, ela pega tudo isso e pega também estímulos do ambiente, mudança de temperatura, né, ruídos, cheiros que vêm do meio ambiente, tudo isso é captado aleatoriamente pela sua consciência e provoca, vamos dizer, isso se traduz como imagens, tá certo? Seria impossível que essas imagens viessem ordenadamente porque elas são desordenadas pela sua própria origem. Se você, enquanto está acordado, você permitisse que a sua consciência captasse todos os sinais ao mesmo tempo, por exemplo, você está lendo um livro aqui, mas também você está prestando atenção no mosquitinho que está voando, tá certo? Você está lembrando da conta que tem que pagar, né? Isso tem o cachorro latindo lá fora, você estava acompanhando o latido do cachorro, você não ia virar um caos, evidentemente, você não consegue conectar todas essas coisas, tá certo? Então, na vida de vigília, os nossos pensamentos podem se conectar uns aos outros, podem se encadear uns aos outros, graças à seleção da atenção. Quer dizer, você escolhe prestar atenção em determinadas coisas e recusar a atenção a outras. Quer dizer, essa capacidade de focar a atenção é o que caracteriza a vida de vigília. Ao passo que, durante o sono, você tem focos múltiplos. Como são focos múltiplos? Tá certo? Múltiplos e simultâneos. Então, é claro que todos os dados que você recebe, eles aparecem na sua mente de maneira caótica. Por quê? Porque eles são caóticos, eles não têm nada a ver uma coisa com outra. A única coisa que todos esses dados têm em comum é que eles fazem parte da realidade. Tá certo? Mas,
Aí são tantos planos, e tantos níveis, e tantas direções diferentes de realidade ao mesmo tempo, que você não poderia jamais coerir esses dados, tá certo? No entanto, a própria atividade da imaginação organiza um pouco já essas coisas. Como é que ela organiza? Vamos dizer, associando uma imagem com outra imagem, simplesmente encadeando imagens, tá certo? Quer dizer, essas mudanças absurdas que acontecem no sonho, por exemplo, que você está num lugar e de repente você aparece em outro, tá certo? Reflete simplesmente esse caráter, vamos dizer, caótico dos estímulos recebidos, estímulos corporais recebidos, tá certo? E através da imaginação, você cria uma ligação mais ou menos arbitrária entre uma coisa e outra. Por exemplo, se você estava no sonho, você estava num lugar, de repente você aparece no outro. Eu digo, bom, por que isto aparece unido para você? Porque você diz que é o mesmo sonho. Então é como se fosse uma história para você. Quer dizer, você colocou uma ordem temporal. Entendeu? Quer dizer, a sequência em que as imagens apareceram, né, torna-se para você uma espécie de encadeamento. Quando as pessoas contam sonhos, eu sempre acho muito engraçado, porque acontece uma coisa, depois acontece outra que não tem nada a ver com aquela, depois outra, depois outra, depois outra, e elas contam aquilo como se fosse uma narrativa. Eu digo, mas aí não tem narrativa nenhuma, meu filho, tem coisas separadas que aconteceram. Né? Quer dizer, você está captando sinais, tá certo? E esses sinais se expressam para você mesmo, tá certo? Sob a forma de imagens, mas não quer dizer que haja alguma relação entre elas. É por isso que, em geral, vamos dizer, a interpretação de sonhos dá errado, porque mistura coisas completamente diferentes. Né? Por exemplo, naquilo que você chama um mesmo sonho, tá certo? Pode aparecer, por exemplo, a expressão de um desejo que você tem, um desejo, vamos dizer, longamente, um desejo antigo que está esquecido, alguma coisa que você queria, que você não conseguiu da vida, pode aparecer, tá certo? Mas ao mesmo tempo pode haver, digamos, sei lá, o ar-condicionado quebrou e você está sentindo calor. E aparece então as duas coisas, ou juntas ou separadas no sonho, ou simultâneas ou em sucessão. E você quer interpretar tudo isso. O sonho não pode ter uma interpretação. O sonho tem milhões de interpretações. Porque reflete milhões de coisas completamente diferentes. Quer dizer, essa interpretação de sonho do Dr. Freud é uma empulhação da primeira à última linha. Tá certo? Talvez o pior livro que ele escreveu foi a interpretação de sonho. Tá certo? Por quê? Porque ele acredita que todos os sonhos têm uma clave interpretativa unívoca. Isso é de uma estupidez monstruosa. Quer dizer, por exemplo, eu estou lá sonhando e quebrou o ar-condicionado, eu começo a sentir calor, e vem uma agonia, uma coisa assim, e ele diz que eu estou agoniado porque papai não deixou eu transar com a mamãe. Isso é infantil, é pueril, tá certo? Quer dizer, a nossa imaginação, a primeira coisa que ela reflete é o estado imediato do seu corpo, tá certo? Tanto, vamos dizer, naquilo que ele sente do ambiente ou das transformações internas, quanto naquilo que ele deseja, que expressando, portanto, as necessidades dele. Quer dizer, o que aparece no sonho é eminentemente alterações e aspirações que expressam necessidades do seu corpo. A fome, por exemplo. Se você foi dormir com fome, né? Você pode sonhar coisas horríveis só por causa disso. Você faça uma experiência, você pega um sujeito que está dormindo e você vai lá, aperta o dedão do pé dele. É? Primeiro suavemente, para não acordar o cara, mas vai apertando. Quando ele acordar, você pergunta se ele teve um pesadelo. Eu falei, ele teve. Agora, vocês imaginem, por exemplo, ondas eletromagnéticas. Umas aulas atrás, eu estava justamente lembrando a vocês, quando eu estava falando da necessidade de uma alimentação a mais, de suplementos alimentares, por causa das ondas eletromagnéticas que atravessam a nossa atmosfera em quantidade cada vez maior. Não é isso? Você imagina quantos computadores tem ligado aqui em volta,
computador, telefone, televisão, sem contar outros aparelhos de maior dimensão, que pode estar funcionando por aí. Então, tudo isso são ondas eletromagnéticas. E, curiosamente, agora mesmo eu estava lendo na revista Newsmax, os caras descobriram que tem pessoas que passam mal, têm dor de cabeça, têm enjoo, pelo simples fato de estar perto do antena de Wi-Fi. Ele não sabe o que ele está sentindo, né? Agora, você imagina se o sujeito dormir, tá certo? Sob a influência de uma antena dessa. Isto vai determinar praticamente metade do sonho dele. E daí você vai interpretar aquilo de acordo com uma clave psicológica. Isso quer dizer, no tempo do papai e mamãe não tinha nem Wi-Fi, então como é que isso aí pode ser complexo de Édipo? Né? Então, é claro, primeiro, é claro que as mudanças do ambiente físico externo e interno são a causa prioritária dos sonhos. Essa é a primeira. Né? A primeira coisa com a qual você sonha é aquilo que o seu corpo está sentindo. Então, claro que você pode sonhar com outras coisas também mais sutis e mais remotas, é certo? Mas só se você tiver um sono que não seja perturbado por essas alterações corporais internas e externas. Né? Então, o que é tudo isso que se passa no sonho? Tudo isso chama-se consciência. Tudo isso são atos de consciência. Agora, se você depois os esquece, ou se aquilo lhe parece estranho, tá certo? É por um motivo muito simples. O sonho em si mesmo ele não precisa ser explicado. Ele é uma simples percepção que está, vamos dizer, sendo traduzida imaginariamente. Né? Ele já é uma forma de compreensão. Quer dizer, é uma atividade consciente, incipiente, caótica, aleatória, mas ele é o começo da compreensão. Então isso quer dizer que aquilo que você sonhou hoje, tá certo? Se aquelas coisas continuarem acontecendo, você tomará consciência clara delas, consciência de vigília delas mais tarde. Então você precisa deixar, vamos dizer, que esta consciência incipiente faça o seu trabalho, cresça e adquira formas de expressão mais estáveis para que você possa reconhecê-los com a sua consciência de vigília. Tá certo? Mas a consciência do jeito que está adormecido, o que é? Consciência é consciência, meu filho. Quer dizer, mesmo que seja, vamos dizer, por exemplo, o sujeito pode ter consciência de que o calo dele está doendo. E ele pode ter consciência de que, por exemplo, inúmeros fatores produziram a Revolução Francesa. Uma coisa dessa não é mais consciência do que a outra. São dois atos de consciência apenas. Vamos dizer, apenas o assunto, o objeto, né, é mais complexo, requer mais tempo, etc, etc. Para você perceber a dor no calo, é uma coisa instantânea. Né? As coisas que você percebe no sonho também são todas instantâneas. Instantâneas e estão em constante fluxo. Por quê? Porque o corpo continua funcionando. O cérebro continua funcionando. O ambiente externo continua existindo. E tudo isso é aquela massa de estímulos que você está recebendo o tempo todo. Você não pode guardar tudo aquilo na memória. Porque, vamos dizer, a maior parte são informações inúteis, né? Inúteis para as suas finalidades de vigília. Pode ser que no sonho você receba informação importante de algo que você percebeu, por aquele exemplo do pneu que eu dei aulas atrás. Pode ser uma informação importante, mas ela é importante objetivamente, não é importante subjetivamente. Ou seja, não é você que está dando importância para ela. Ela pode ser muito importante em si mesma, mas você não prestou atenção suficiente, tempo suficiente. Né? Então, isso quer dizer que esse material que aparece no sonho, não só no sonho, mas nos devaneios durante o dia, todo este material é absolutamente precioso para você, porque é daí que vão sair as formas mais elaboradas e mais estáveis de consciência. Nós podemos comparar, vamos dizer, essa atividade onírica, vamos dizer, há um rio que está fluindo. A comparação não é muito exata, mas
Só para dar a ideia de movimento. O rio está fluindo e nesse rio se formam algumas cristalizações. Essas cristalizações são as ideias que você tem durante a vigília. O material é o mesmo e a natureza da atividade é a mesma. Os dados da consciência de vigília somente se distinguem dos dados do sonho e do devaneio pela sua maior estabilidade e reprodutibilidade. Quando você chega, vamos dizer, partindo deste caos, né, da imaginação, você chega, vai subindo no grau de estabilização, e você chega até, por exemplo, os conceitos fixos que são usados em ciência, por exemplo. Por exemplo, você pegar um conceito da antiga geometria, triângulo, quadrado, ângulo reto, etc, etc, etc. Quer dizer, essas coisas têm um significado unívoco e estável para toda a humanidade que tomou consciência delas. Está compreendendo? Então, a única diferença de material onírico para a chamada consciência de vigília é a sua estabilidade. Aliás, essa diferença existe também não só entre o material onírico e as chamadas ideias claras e distintas do Descartes, mas a mesma diferença existe entre as sensações, as percepções físicas e os conceitos usados no pensamento refletido. As percepções também não são só as imagens do mundo onírico, mas as nossas percepções também estão fluindo o tempo todo, elas não param. Algumas são mais intensas e duráveis, outras são mais leves e fugazes. Tá certo? Então, essas leves e fugazes, elas têm pouca importância subjetiva, quer dizer, você passa batido, você sentiu aquilo e esqueceu imediatamente, né? Mas elas podem ter uma grande importância objetiva. Está entendendo? Por exemplo, você pareceu ter ouvido alguém gritar, muito longe. Bom, pode ser que uma pessoa esteja sendo assaltada, assassinada na esquina, você não sabe. A importância subjetiva da informação é a atenção que você presta a ela. E a importância objetiva é a relevância da coisa na ordem externa, na ordem factual. Quer dizer, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ou seja, você não recebe as informações com intensidade proporcional à importância objetiva delas. Isso seria absolutamente impossível. Só Deus recebe a informação desta maneira. Aquilo que é realmente importante, né, Deus presta mais atenção. Nós não. Nós recebemos a informação, vamos dizer, através dos nossos sentidos corporais, e aquelas que, vamos dizer, não percebemos imediatamente, percebemos imediatamente através das imagens do sonho. Tá certo? Então, este movimento de sensações e de imagens, esta é a matéria-prima do pensamento humano. Tudo o que você pensa, que você pode chegar a compreender pelo pensamento, passou de algum modo por essa esfera onírica. Né? Quando se diz aquela frase que cérebros escolásticos, que nada está no pensamento que primeiro não tenha passado pelos sentidos. É bom. Primeiro, sentidos tem que ser tomada em sentido, em acepção ampla, não é isso? E segundo, também nada está no pensamento que não tenha passado pela imaginação, pela memória e pela imaginação.